Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Esse que você fala é o irmão Presbítero Leandro e você está aqui no canal PB Leandro Oficial. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você sabe qual foi o pior demônio que Jesus ele expulsou? Responde aí para mim. Se você não souber, nós vamos descobrir agora nesse vídeo. E se você que sabe, você vai aprender mais coisas através deste vídeo. Nós sabemos, meus amados irmãos, que batalha espiritual faz parte da vida do cristão. E nós sabemos que quando Jesus estava em seu ministério, ele participou de muita batalha espiritual. Jesus ele bateu de frente com Satanás e seus demônios. E nós vemos várias passagens, amado irmão, a qual Jesus ele bate de frente com demônios. Nós podemos ver, amado irmão, que Jesus ele expulsou lá em Marcos capítulo 1 o demônio de um homem que se encontrava em uma sinagoga. Nós sabemos também, a Bíblia vai relatar que Jesus ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Nós também podemos entender também que no capítulo 13 de Lucas nós vamos ver, amado irmão, que Jesus ele expulsa um espírito de enfermidade a qual estava aprisionando uma mulher ali há 18 anos. Nós vemos que Jesus ali expulsa um demônio, a qual estava aprisionando a vida da filha da mulher cananeia. Isso aqui é apenas alguns exemplos para nós entendermos qual foi o pior demônio que Jesus expulsou. Você sabe qual foi o pior demônio que Jesus ele expulsou no decorrer do seu ministério? Amados irmãos, e o pior demônio que Jesus ele expulsou no decorrer do seu ministério se encontra em Marcos capítulo 5, versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os montes e os sepulcros, e se ferindo com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Mas você está até aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, amém? Se inscreva em nosso canal para que outras vidas venham a ser edificadas através da palavra de Deus. O YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante e divulgue o nosso trabalho, amém? Deixa aquele joinha abençoado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe esse trabalho para que outras vidas possam ser edificadas. Irmãos, então nós entendemos que o pior demônio que Jesus ele expulsou no decorrer do seu ministério foi o demônio que estava aprisionando a vida do gadareno. Inclusive, não era apenas um, mas era vários demônios. Essa daqui foi a pior batalha espiritual que Jesus ele enfrentou aqui no decorrer do seu ministério. Esse aqui foi o pior demônio que Jesus ele expulsou quando estava aqui no decorrer do seu ministério. Mas você pode estar perguntando por que esse foi o pior demônio que Jesus ele expulsou no decorrer do seu ministério. Amados irmãos, eu entendo aqui que esse demônio ele foi o pior demônio que Jesus ele expulsou no decorrer do seu ministério, porque eles eram muitos, não era apenas um demônio. E vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor no texto que nós lemos, amados irmãos, no versículo de número 9, que diz assim a palavra de Deus. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amados irmãos, presta atenção aqui. Por que eu acho que esse foi o pior demônio que Jesus ele expulsou no decorrer do seu ministério? Porque nós vamos ver aqui, amados irmãos, que aqui eram muitos demônios. Eles vão falar aqui que o nome deles era Legião. Por quê? Porque eram muitos, mas ali não era o nome deles específico. Eles falam que era legião porque eram muitos demônios. E o que é uma legião? Uma legião, amado irmão, era um número máximo
de soldado romano. Ali, legião ali era um número máximo de destacamento de soldado romano. E era entre 3.000 a 6.000 soldados. Então, quando esse demônio aqui eles falam que é legião, nós vamos ver aqui que nesse homem estava aprisionando ele entre 3.000 a 6.000 demônios. Então, por que eu entendo que esse foi um dos piores demônios que Jesus ele enfrentou no decorrer do seu ministério? Porque, amados irmãos, eles eram muitos demônios. Eles vão falar que era legião. Então, nós vamos ver que eram muitos demônios aprisionando a vida desse homem conhecido como o endemoniado gadareno. Mas, amados irmãos, em segundo lugar, eu entendo que este era o pior demônio que Jesus ele expulsou, porque eles eram brabos. É isso mesmo, eles eram brabos. Nós vamos ver aqui no texto, amados irmãos, que esses demônios, eles levam esse homem aqui, ele andar de forma deplorável, ele ir morar, amado irmão, em sepulcro, e ninguém podia ali passar por aquela região. Nós vamos ver que quando era prendido aquele homem, alguém tentava ali prender ele para ele não sair como louco, ele quebrava as correntes, ele quebrava as algemas, ele era muito bravo, ninguém passava por aquelas cercanias. Então eu entendo que esse aqui foi um dos piores demônios que Jesus ele enfrentou no decorrer do seu ministério, porque esses demônios eles eram brabos, eles eram valentes, eles eram ferozes. Amém, amados irmãos? Mas em terceiro lugar, eu entendo que esse foi o pior demônio que Jesus ele expulsou, porque eles deixaram o homem numa situação vulnerável. Nós vamos ver aqui, amado irmão, que este homem, ele não conseguiu se desvencilhar das amarras do diabo. Nós vamos ver que esses demônios conseguiram subjugar esse homem, e nós vamos ver que esse homem andava se ferindo com pedra, né, amado irmão? Ele morava nos sepulcros, longe da família, estava ali como se fosse um animal, né? O diabo, ele fez isso sobre a vida desse homem. Então, por que eu entendo que esse é o pior demônio que Jesus, ele expulsou no decorrer do seu ministério? Porque, amado irmão, esses demônios deixaram esse homem aqui numa situação vulnerável. Então, amado irmão, este foi o pior demônio que Jesus ele expulsou. Esse aqui é o pior demônio que Jesus ele expulsou, relatado quando Jesus estava em seu ministério. Porque eu trago aqui pelo menos 3 afirmações do porquê eu entendo que esse foi o pior demônio que Jesus ele expulsou. Primeiro, porque eles eram muitos, não era apenas um, eram muitos, entre 3.000 a 6.000 demônios. Segundo, porque eles eram bravos, né, amado irmão? Nós vemos aqui que ninguém podia passar ali por a região de Gadara ali. Nós vemos ali, amado irmão, que eles eram muito bravos, mas também porque eles deixaram esse homem numa situação vulnerável. Nós vamos ver que esse homem não conseguia se ajudar, a família não conseguia ajudar, a sociedade não conseguia ajudar, as cadeias não prendiam esse homem. Então por isso que eu entendo, amado irmão, que esse foi o pior demônio que Jesus ele enfrentou no decorrer do seu ministério. Amém? A Bíblia diz, amado irmão, que quando Jesus chega ali, por mais que esse demônio eles fossem muitos, por mais que eles fossem bravos, por mais, amado irmão, que eles deixaram esse homem numa situação vulnerável, quando Jesus chega, Jesus expulsa esse demônio, aquele homem é liberto, ele retorna para a sua família e Jesus traz libertação. Então nós podemos aprender algo geral. Amado irmão, por mais que o diabo ele seja astuto, feroz, ele queira destruir, com Jesus não há demônio que resista ao poder de Deus. Jesus chegou e expulsou esse demônio e trouxe vida, trouxe libertação sobre a vida deste homem aqui, e ele voltou para a sua família e viveu em paz. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente. Não se esqueça, se você estar até aqui, não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixa aquele joinha abençoado em nome de Jesus Cristo. E olha, se você quer assistir um vídeo mais completo, vai aparecer os vídeos aqui embaixo, clica nesse vídeo aqui, pois é uma pregação completa sobre o endemoniado gadareno, amém? Que Deus venha te abençoar abundantemente. Esse quem vos despede é o irmão presbítero Leandro. A paz do Senhor.